Certo, então estamos tentando fazer esse tipo de atualização trimestralmente. Agora é uma atualização do quarto trimestre. Estamos revisitando o primeiro, segundo e terceiro trimestres e até um pouco deste trimestre. Algumas das informações que estamos compartilhando aqui já são bem conhecidas, algumas informações serão menos conhecidas. Ainda assim, acredito que são informações muito úteis para a maioria. CSOs, diretores de ameaças, líderes de SOC e muitos outros profissionais de segurança que desejam se proteger contra ransomware. Portanto, neste momento, estamos vendo um aumento repentino, como sempre. A cada ano que passa, temos observado um aumento nos pagamentos de resgate por ransomware. Nos valores totais, médias e medianas, paralelamente a uma queda no valor dos pagamentos, o que de certa forma é contraintuitivo. Definitivamente há menos vítimas que estão pagando o resgate. Houve uma pequena diminuição, eu diria. Acho que até ontem ou anteontem, o Blipping Computer também publicou uma grande queda. Entre 23% e 25%, alguns dizem que 26% das vítimas de ataques de ransomware acabam pagando o resgate. Assim, o número de vítimas certamente diminuirá, mas o valor do resgate pago aumentará significativamente. É um modelo de negócio. Os atacantes, hackers e grupos criminosos buscam manter seus negócios, portanto, é de se esperar que o pagamento médio por um único ataque de ransomware bem-sucedido aumente. Obviamente, para as organizações, esse não é o principal ou o mais significativo fator de impacto. A falta de continuidade dos negócios será muito mais significativa nesse sentido, mas ainda assim, isso impacta a continuidade dos negócios. E, em alguns casos, pagar o grupo de ransomware reduz a estratégia de contenção. Agora, quando olhamos para a origem por que as vítimas pagam ou não pagam, existem diferentes artigos de pesquisa. Alguns sugerem que a maioria das vítimas que pagam são essencialmente impactadas por backups. Sabe-se que os backups nem sempre funcionam. Na verdade, é raro que eles funcionem. Eles podem funcionar para uma parte das organizações. Eles podem funcionar para a organização, mas ficam armazenados na mesma VLAN. Eles podem funcionar diariamente, mas então as informações críticas de transação não estão sendo salvas. Então, novamente, configurar e instalar backups é importante. Mas é extremamente desafiador fazer isso da maneira correta. Valide isso também. Isso também é algo que a maioria das vítimas, clientes e empresas não está realmente fazendo da maneira correta, além de, obviamente, ter um programa ou plano de continuidade de operações em caso de interrupção. Então, novamente, backups que não funcionam, backups criptografados ou backups problemáticos. O abuso disso é um motivo significativo para o pagamento. O outro motivo é, obviamente, especialmente em casos de informações privadas, financeiras, de saúde, jurídicas, onde isso pode levar a 5 anos. Então, escrutínio com responsabilidade e implicações legais. Quando olhamos para 2025 em comparação com 2024, uma leve mudança no ranking dos grupos de ransomware. Em 2024, o Ransom Hub teve um papel significativo. Ele ainda está lá, mas Killing e Akira assumiram a liderança. Akira meio que recuou e Killing provavelmente é o mais significativo no momento. Tivemos isso. A oportunidade, infelizmente, de lidar com eles várias vezes em muitos dos sites dos nossos clientes. E o mesmo vale para Akira, que tem modos de operação muito interessantes, que também vamos comentar sobre eles. Klopp, como sempre, está realmente focado em explorar novas vulnerabilidades de um dia ou zero day em compartilhamento de arquivos ou não monitorar, como se pudessem ir a qualquer lugar, etc. Então, assim que surge uma nova vulnerabilidade
nesse domínio, eles que são especialistas nessa área, conseguem realizar uma quantidade significativa de operações de ransomware bem-sucedidas, mas depois esperam pela próxima, né? O que é bem diferente de Killing e Akira, que estão sempre muito ativos em tudo. Então, antes de entrarmos nos três tipos diferentes que quero compartilhar hoje, ransomware como serviço, ransomware direto e ransomware sem criptografia. Quero compartilhar alguns indicadores que já observamos desde o quarto trimestre. Então, é algo realmente recente. Algumas dessas situações nós realmente vivenciamos nas últimas semanas em diferentes ambientes de clientes. Por isso, acho importante, especialmente para outras empresas, estarem preparadas para isso, esse tipo de operação. Especificamente, vimos o Akira. O Akira é o número 2, como acabei de mencionar, explorando vulnerabilidades do Sonic Wall, especialmente aquelas que não foram corrigidas, principalmente em quem tem o backup em nuvem ativado. Chama-se mais Sonic Wall. Basicamente, eles estão exfiltrando as configurações que permitem a eles, chama-se, se não me engano, arquivo EXP, e então eles podem usar essas informações para reentrar pelo mesmo serviço diretamente no ambiente do cliente. Killan ainda está explorando alguns FortiGates, mesmo sendo um pouco mais antigo, então os que não foram corrigidos ainda são definitivamente relevantes. Essas são, portanto, as entradas iniciais, além da engenharia social. Vimos isso realmente nas últimas semanas. Engenharia social, quero dizer, vemos isso quase todo mês até 2025. Mas mesmo nas últimas semanas, a engenharia social por meio do Teams se tornou muito popular. Vemos clientes recebendo ligações para vários funcionários ao mesmo tempo. Como 3, 4, 5, 6 funcionários estão sendo contatados pelos atacantes através do Teams, às vezes por causa de configurações incorretas que permitem chamadas externas pelo Teams e outras formas de contato, mas essencialmente esses funcionários estão sendo abordados pelo Teams e sendo convencidos a instalar, por exemplo, o Quick Assist, que já vem integrado ao sistema operacional, o que permite o controle remoto pelo atacante e a instalação de próximos passos, que também são interessantes. Mas, novamente, esse é o tipo de engenharia social mais popular recentemente. Obviamente, existem outros métodos muito interessantes e legais do ponto de vista do analista de ameaças que estão relacionados a phishing sofisticado. Mas eu precisei parar aqui por um segundo, porque isso é realmente. E isso realmente engana pelo menos um ou dois funcionários que normalmente concordam com esse tipo de personificação de helpdesk de TI e permitem que o atacante remoto se conecte ao endpoint. E alguns dos eventos que analisamos, que poderiam eventualmente terminar em ransomware pelos mesmos grupos, são interessantes de observar. Diferentes variações de backdoors de persistência. Acho que comentei sobre isso no LinkedIn recentemente, mas definitivamente foram investigações interessantes. Quero dizer, os atacantes geralmente instalam mais de um backdoor, às vezes mais de dois, apenas para manter a persistência, porque, novamente, como sempre, você tem uma equipe de resposta a incidentes interna e externa trabalhando para tentar conter o evento. Mesmo sem uma resposta a incidentes, eles estão tentando fechar a porta, talvez tentar bloquear, conter os firewalls. Então, o que que os atacantes estão fazendo ali? Deixando uma espécie de backdoor para reentrar no ambiente, mesmo que um desses backdoors seja comprometido. O Screen Connect foi usado de uma forma muito interessante nas últimas semanas por atacantes em um método de persistência bastante sofisticado por meio de pacotes de autenticação LSA. Se alguém quiser entrar em contato comigo diretamente, compartilharei essa técnica com essa pessoa. Mas novamente vimos os atacantes se conectando diretamente do Screen Connect, implantando shellcodes, executando comandos e eventualmente comprometendo o ambiente.
Observamos atacantes implantando pacotes portáteis do Node.js, em alguns casos até mesmo pacotes que podem ser removidos do sistema após o uso para reingressar no ambiente enquanto o Node.js está instalado externamente. Lá. O mesmo acontece com os pacotes portáteis do Java. Mesmo sem ter o Java instalado, eles basicamente fornecem uma pasta completa com todas as dependências já instaladas. O Java funciona como um serviço e você tem uma porta dos fundos para reentrada. Algumas evasões interessantes que presenciamos nas últimas semanas e meses, especialmente quando os atacantes não conseguiram burlar o Morphosec. Após analisarem o EDR, eles tentam implantar, esse é meio que o objetivo final, tentar evitar o controle de segurança. Então fazem a implantação em máquinas não protegidas, como o VirtualBox. Neste caso, era um VirtualBox rodando o Windows 7, uma máquina antiga com o Windows 7, mas há outros casos de implantação em ambientes virtuais não protegidos ou fazendo isso a partir de um dispositivo, na appliance ou gateway não protegido. Um nível muito alto de operações de criptografia hoje em dia ocorre a partir de appliances não protegidos, gateways, compartilhamentos de arquivos, QNAPs, servidores de backup e outros dispositivos nos quais basicamente não é possível instalar um agente por cima deles, e é por isso que é muito importante proteger contra a criptografia remota desses dispositivos. Isso funciona, continuará funcionando, e os atacantes continuarão explorando essa vulnerabilidade. Então, isso foi um resumo bem rápido do que vimos nas últimas semanas. Agora, neste momento, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre os três principais tipos de ransomware que vivenciamos e enfrentamos nos últimos meses. Vou explicar e comentar sobre o conceito de ransomware como serviço, ransomware de equipe única e ransomware sem criptografia. O ransomware como serviço é provavelmente o tipo predominante de ransomware que a maioria das vítimas enfrenta atualmente. Aqui eu trouxe um grupo bastante avançado, que acho que também foi avaliado pela Mitre em algum momento, caras nativos de língua inglesa, basicamente reapareceram após um breve sumiço mirando em instituições financeiras e empresas de telecomunicações. Quero dizer, você pode encontrar muitas informações sobre o Scatter Spider, também houve algumas prisões nessa área. Esse não é o objetivo ou o propósito disso. O objetivo do webinar é falar sobre ransomware como serviço. E, neste caso, esse grupo utilizou, pelo menos no caso do comprometimento da Marks Spencer, que foi uma organização significativamente impactada, levando quase 3 meses para se recuperar. Danos de reputação de marca de 750 milhões e, quero dizer, podemos continuar contando o impacto adicional e o custo associado a esse ransomware. Mas no fim das contas, o grupo de criptografia de ransomware que é de interesse no momento é o Dragon Force, conhecido como ransomware como serviço. Killing, aliás, também é ransomware como serviço. E nesse caso, basicamente, você pode alugar os serviços, utilizar o Dragon Force. Você precisa pagar para aqueles que lhe dão a capacidade de usar isso, e é assim que funciona. Na verdade, é muito interessante. Também poderíamos passar muito tempo falando sobre isso, mas rapidamente, ransomware como serviço, eu acho que é uma das áreas que mais se desenvolvem dentro dos grupos criminosos associados ao ransomware. Os grupos de ransomware competem entre si para ver quem oferece mais serviços para seus clientes. Os clientes são aqueles grupos criminosos que eventualmente conseguem criptografar a vítima com sucesso. Existem alguns líderes, como a Kaylin, que oferecem serviços como serviços de escritório de advocacia. Eles realmente podem analisar seus dados, descobrir quem faz parte da sua cadeia de suprimentos, ligar para esses fornecedores para aumentar a pressão em relação à exfiltração. Eles vão lhe oferecer uma variedade de serviços que realmente vão, de fato, levar a vítima ao seu limite emocional e psicológico.
e basicamente vão tentar convencê-lo de todas as formas possíveis a pagar o valor do resgate exigido. Eles, por exemplo, ficam com cerca de 10 a 20% do pagamento do resgate e os 80% vão para você. A maioria dos ransomwares como serviço fica com entre 15 a 30% dos pagamentos de resgate. Alguns, como o Pay2Key, por exemplo, cobram uma porcentagem baseada em quanto você apoia as atividades hostis contra Israel. Então, se você é apoiado, eles vão ficar com apenas 20%, caso contrário, vão ficar com 30%. Existem alguns requisitos para entrar e usar esses serviços. O Pay2K provavelmente é o único que não exige pagamento antecipado. Todos os outros exigem entre, digamos, US$ 1.000 ou um pouco mais só para participar. E eles vão te expulsar por falta de atividade em um período muito curto de tempo. Então, na verdade, né, os grupos criminosos ou os indivíduos que estão buscando atacar e ganhar dinheiro fácil, não bom, mas dinheiro rápido, desculpe, serão pressionados a fazer isso rapidamente. Mas você sabe, nós já falamos o suficiente sobre ransomware como serviço. Esse provavelmente seria um dos ataques que algum de vocês já experimentou ou infelizmente ainda vai experimentar. Vamos pular isso. O outro caso é quando um grupo consegue fazer tudo, desde o acesso inicial, corretores de acesso comprando as credenciais, movimentação lateral dentro da rede, até as criptografias e a exfiltração. Esse tipo de atividade, geralmente, como no caso do ransomware como serviço, é dividido entre diferentes grupos, a colaboração e cada um fica com uma parte. Aqui estamos falando de grupos que basicamente fazem todo o trabalho, mas também ficam com a maior parte do dinheiro. E o SafePay é um bom exemplo, assim como a Ingram Micro, que foi um dos casos mais conhecidos de comprometimento em 2025, passou por isso. Mas também há outros casos, talvez um pouco menos conhecidos, em 2025. Neste caso, estamos falando de alvos que são de TI, MSSP, serviços profissionais, MSP, manufatura. Com o comprometimento, você pode chegar a muitos outros comprometimentos, redistribuição, gestão de clientes, etc. E então, atualmente, há um crescimento significativo na exfiltração de ransomware sem criptografia. A vantagem aqui é que você faz a exfiltração, envia um e-mail 6 meses depois para o cliente. É praticamente impossível que o cliente saiba como o invasor entrou no sistema, provavelmente não identificará suas próprias vulnerabilidades e será muito difícil realizar qualquer investigação forense, mas os dados obviamente foram exfiltrados. Em alguns casos, descobrimos que alguns CEOs recebem essas correspondências físicas diretamente, e não apenas e-mails dos atacantes compartilhando informações sobre a exploração e a forma de pagamento. Em outros casos, encontramos pessoas se passando por outras. É como se nem tivesse ocorrido exfiltração, então seja ainda mais vigilante e cuidadoso, porque nem sempre houve de fato alguma exfiltração. E realmente vemos transferências de Bitcoin ou de outro tipo de dinheiro, dinheiro virtual, transferido mesmo que não tenha havido exfiltração real. Portanto, é preciso estar atento, realmente ter essa informação. Você precisa ter provas de exfiltração real na sua empresa. Mencionei aqui muito rapidamente os diferentes tipos de escalonamentos, exfiltração. Acho que isso também é importante. Não mencionei isso no início. Acho que durante. Em 2025, especialmente nos últimos meses, realmente vimos exfiltração através do Azure Copy. Acho que é uma das técnicas mais relevantes atualmente. Antes falava-se muito sobre Omega, usando ferramentas como o RCLone, mas recentemente em quase todos, eu diria em muitos dos eventos recentes, isso envolveu exfiltração para o Azure, para algum tipo de bucket aleatório do Bit. É muito difícil de impedir porque você tem muitos processos se comunicando com o Azure e grande parte dos backups indo para os mesmos tipos de URLs.
E, obviamente, os adversários estão aproveitando o mesmo conceito e você tem o Azure Copy rodando de um dos seus servidores e enviando para lá. Próximo. Só um pouco sobre as diferentes técnicas. Algumas delas são óbvias. Acho que algumas dessas também foram publicadas em outros artigos. Mas exfiltração, não existe ransomware sem exfiltração, mas existem ransomwares sem criptografia, certo? Então, a exfiltração é meio que a principal técnica que você vai encontrar em quase todo evento de ransomware, se não em todos. Movimentação lateral também. Técnica muito popular, você quer chegar às joias da coroa, você quer acessar servidores SQL, seus servidores de compartilhamento de arquivos e, eventualmente, seu controlador de domínio para obter uma trilha extra de diferentes informações de usuários. O impacto é o componente de criptografia ou de destruição, dependendo da localização geopolítica em que você está. Pode ser que o objetivo final seja apenas destruir seus dados, mas se estivermos falando de um ransomware real com o objetivo de obter dinheiro de você, então seria a criptografia. Evasão de defesa. A evasão de defesa é importante. Existem muitas táticas. Se você olhar para o Mitre, para uma cadeia de ataque bem-sucedida, começando pela persistência, acesso inicial, execução, comunicação comando e controle, etc. Nem todas são realmente populares quando estamos falando de ransomware. Não necessariamente, especialmente na comunicação C2, mas a evasão de defesa precisa estar presente porque é necessário driblar a pilha de segurança atual. Existem muitas formas de evasão. Vamos falar sobre elas, as que observamos durante 2025, mas em quase todo evento de ransomware você verá evasões. Sem evasões, o ransomware não funcionaria. É um fato comum que a adoção de EDRs e de uma pilha básica de segurança está meio que muito próxima da perfeição na América do Norte. E nada é 100%, mas estamos falando de empresas de médio porte. A maioria delas adotou uma das principais soluções de EDR, e mesmo assim a quantidade de ataques de ransomware não diminuiu. A detecção e o registro de informações também são muito populares, especialmente com o uso de ferramentas como Advanced IP Scanner, ZenMap, Nmap, scanners de portas e assim por diante. Existem muitas ferramentas que estão sendo executadas e muitas delas estão sendo usadas pela UIT. Só alguns pontos rápidos sobre evasão de defesa. Embora haja muitas discussões sobre trazer seu próprio driver vulnerável, e eu acho que a Microsoft está fazendo um ótimo trabalho ao apoiar e expandir a lista de drivers certificados que são usados de forma indevida hoje em dia, você pode ativar esse recurso e basicamente reduzir sua superfície de ataque. Mas existem muitas formas de evasão por meio de criptografia usando o modo de segurança. Vemos isso com frequência. Muitos dos ADRs, especialmente após o impacto significativo do CrowdStrike, as telas azuis não estão realmente operacionais, pelo menos não totalmente operacionais no modo de segurança, o que é um ótimo cenário para que os adversários realizem a criptografia com sucesso sem serem impedidos. Portanto, o modo de segurança é definitivamente um grande fator na evasão, personificando a substituição do antivírus. Atualmente, existem diferentes técnicas avançadas para tentar adulterar os controles de segurança existentes. Há uma recente de algumas semanas atrás que basicamente permite escrever nos diretórios dos ADRs. Outras basicamente comprometem os callbacks de notificação. Existem maneiras de adulterar isso. Os dados de telemetria que estão sendo coletados pelos DDRs, como através do MC ou ATW. E novamente, se não houver telemetria, não há detecção, não há prevenção ou isolamento. Portanto, existem maneiras de adulterar o DDR sem precisar pará-lo. Obviamente, se você tentar parar e travar o DDR, provavelmente terá alertas vermelhos em todo lugar. Então, os atacantes não fazem isso.
ferramentas nativas, utilizando, tentando evadir, fazendo criptografia sem criptografar os sistemas de arquivos, seja através de funcionalidades de limpeza, hipervisor, I6i, micro. Dessa forma, basicamente, não caindo nas armadilhas do EDR. Métodos de criptografia personalizados, existem soluções que tentam interceptar diferentes, digamos, chaves, etc. Então, os ransomwares estão adotando Golang, Rust, linguagens de alto nível, enquanto tentam contornar esses mecanismos de hooking e detecção de comportamento. É por isso que eles têm tanto sucesso. Tudo é estático, nada para fazer hooking, nada para monitorar, então o comportamento e as TTPs não estão presentes para serem prevenidos. Então você fica apenas com a resposta. Isso também é conhecido por ser utilizado e empregado por ransomwares. Manipulação de firewall, novamente, manipulação do seu agente para relatar ao console. Se você não tem visibilidade, você não tem prevenção, isolamento, etc. E muitas outras técnicas. Não temos muito tempo para abordá-las, mas essas são apenas algumas das técnicas que vemos e vimos no. Agora, um pouco de poderes de marketing, mas acho que não é só marketing, acho que é uma questão de segurança, metodologia ou bíblia de segurança, pelo menos no que acredito que precisa ser implementado nos endpoints. E não apenas nos endpoints. Endpoints também incluem servidores de workload e máquinas EC2 em qualquer lugar onde você tenha uma pilha de segurança com agentes de segurança instalados. Segurança de endpoint, EDR são muito importantes, perímetros, até mesmo DLPs. O anti-ransomware deve ser considerado como uma camada igual a qualquer uma dessas outras camadas. Você precisa lidar com a recuperação de arquivos, precisa lidar com criptografia, exfiltração. Enquanto cada uma dessas camadas está focada em um problema, o perímetro está novamente em reputações, IPs, phishing, etc. O ransomware é um problema, é um grande problema, e você precisa colocar todo o seu foco nisso. Por isso, eu realmente acredito que qualquer empresa precisa considerar isso como uma abordagem em camadas e lidar com o anti-ransomware, essencialmente, além de todas as outras camadas. É isso da minha parte, então estamos abertos a perguntas.